Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, segunda-feira, dia 11 de setembro. Temos uma edição especial com os nossos colegas aqui na mesa. Aproveito para agradecer mais uma vez a presença do Chico, Francisco Costa, do nosso amigo Wilson Silvestre e, claro, da nossa presença ilustre aqui, o prefeito de Senador Canedo, Fernando Peloso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Momento Político, Fernando. Eu que agradeço, Felipe, Francisco, Wilson, todos estão acompanhando aí. Novamente, o prazer de estar aqui é meu, tá? Muito obrigado pelo convite. Imagina. Prefeito, eu vou começar com as perguntas então. Queria saber aí qual a sua expectativa para esse movimento que vai haver aí daqui a 2 dias, em relação às prefeituras, Uma grande movimentação, como eu disse, por parte dos gestores que estão preocupados com os destinos aí da arrecadação dos cofres públicos, não é isso? O senhor poderia falar um pouquinho mais para a gente o que tem sido planejado e o que o senhor espera que saia de efetivo desse encontro? Felipe, 2 coisas importantes. A população tem que saber a realidade do município do ponto de vista administrativo e os órgãos acima da gente, o Estado, o Tribunal de Contas, até o Tribunal de Justiça, também tem que saber a situação hoje, porque mais de 65% dos municípios de Goiás estão passando. Hoje em dia, e um prefeito falou isso, eu achei interessante, não é uma gestão de 4 anos, são 4 gestões de 1 ano, e todo ano o prefeito, no CPF dele, tem que prestar contas com questão da lei de responsabilidade fiscal, e aquela dívida fica no CPF dele. E desde setembro do ano passado, pelo menos Senador Canedo, que é uma das cidades que é conhecida por sua grande arrecadação, só do ano passado, de setembro a dezembro, a gente deixou de arrecadar 25 milhões e de janeiro agora a agosto a gente deixou de arrecadar quase 40 milhões. Com isso, a gente fecha as contas no vermelho. Na saúde nunca bate as contas, todo mês faltam 3 milhões porque não entra o dinheiro sai. Na saúde a gente paga as contas e o dinheiro não entra mais. Só interromper o senhor para a gente entender e para quem está acompanhando entender. Deixou de arrecadar esse dinheiro foi por quê? No ano passado eu imagino que tem a relação com o ICMS. Isso, esse ano também? Isso. Esse ano, além da queda no ICMS, que ainda não foi restaurada, a gente teve uma perda no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, porque houve uma queda na arrecadação por parte federal. O IPI arrecadou 13% a menos, 12,9%. Isso por conta do censo? Eu não sei dizer se é por isso. Eu sei que a arrecadação caiu, o IPI, que compõe o FPM, o IPI e o imposto de renda, que também caiu, o imposto de renda pessoa física caiu 3,5% e o de pessoa jurídica 5,6%. E isso foi parar lá no município, refletiu na queda de arrecadação de todos os municípios, pior para os pequenos, não melhor para os maiores, mas Senador Canedo está amargando aí, a gente fez o planejamento, fez as expectativas de pagamento, de obras, de tudo, e o dinheiro não entra. E aí o prefeito fica numa situação muito delicada, principalmente do ponto de vista fiscal e jurídica, não só a questão da gestão, ano que vem é ano político, com certeza os pretensos candidatos vão usar esse cenário contra um prefeito que não é uma coisa que depende dele. Os prefeitos que são ou que vão indicar o sucessor, ou que estão em pré-campanha, ou pensando em se recandidatar, já sofrem com esse cenário, que é um cenário administrativo péssimo para a gestão. E com tudo isso a gente tem feito esforço para que a população de Senador Canedo a gente não tenha alardeado isso aí, mas que está quase impossível administrar um município sem dinheiro, tá? Esse é um ponto que eu queria questionar, prefeito, porque se fala, nós acompanhamos aqui, até o Wilson publicou na coluna Xadrez, se fala muito num protesto, uma versão de um protesto por parte das prefeituras, uma manifestação, uma paralisação. Como é que os prefeitos podem levar essa reivindicação, fazer esse protesto, sem ao mesmo tempo prejudicar a população que está lá na ponta, sem ter que fechar as prefeituras? Como que vocês, gestores, planejam fazer isso de maneira eficiente, que traga resultado, mas sem também prejudicar a população lá na ponta? Então, a gente vai reunir antes do dia 13 para alinhar isso aí, todos os prefeitos. Hoje, o meu ponto de vista é não fechar serviços essenciais, mas fechar a parte administrativa da prefeitura sem prejudicar a população. Ela tem que estar ciente, mas ela não pode ser prejudicada. Então, é lógico, serviços essenciais, postos de saúde, urgência, não fecham. No meu caso também, eu não quero paralisar as escolas, porque existe um calendário escolar e isso equivaleria a um dia a menos que depois tem que ser reposto. E aí vai acarretando prejuízo para a comunidade escolar. Então, eu não penso em fechar as escolas. Mas, por exemplo, fechar a Secretaria de Educação, fechar a Secretaria de Saúde, os órgãos administrativos da prefeitura. E aí os outros prefeitos também vão nos ajudar, vão trocar essas ideias, porque é importante que em Goiás se veja
o atual cenário, a atual crise das prefeituras, porque aparentemente não está acontecendo nada. E eu ainda falava no começo da crise que eu não gostava de alardear, porque assim, não há nada que a população possa fazer. E, de fato, quem vai resolver esse problema é o governo federal, estadual e municipal. Só que ela tem que saber, porque amanhã quem paga essa conta é o próprio prefeito, de achar que não é um bom gestor, que não é um bom administrador, porque não tem mágica. Se o dinheiro não entra, não tem como a gente pagar as contas da prefeitura. Ainda complementando a questão do Felipe, antes de passar a bola para o Wilson, em Brasília se discute a reforma tributária, né? Essa reforma, ela pode sanar esse problema? Eu não digo do jeito que está, mas com algumas adaptações, ou ela pode causar mais problemas? Segundo as contas que o governador Ronaldo Caiado fez uma simulação, Senador Canedo é a segunda cidade do estado que mais perde com a nova reforma, algo em torno de 68 milhões por ano. A gente vai deixar de arrecadar com o novo modelo que está proposto aí, com o novo texto. Tanto que a luta dele aí em prol do estado e dos municípios goianos, que a reforma não seja aprovada dessa forma. Bom, eu acho que vamos passar para a parte mais sensível, que é a parte administrativa. Prefeito, o senhor está tocando uma série de obras, principalmente de saneamento básico e água. O senador Canedo tem um histórico de ter padecido muitos anos gestões anteriores, que não enfrentaram com uma certa, digamos, coragem e determinação para resolver o problema. O senhor está resolvendo o problema. Mas, obviamente, todo problema tem percalço. Essa semana, por exemplo, o senhor vai, pelo menos aí, vai dar um hiato que pode ter um fornecimento de água interrompido. Vai depender muito da população. O que o senhor recomenda para a população de Senador Canedo em relação ao consumo consciente da água? Olha, é um momento histórico. No dia 12, a gente vai paralisar o abastecimento das 6 horas da manhã até a produção de água, desculpa. A gente vai paralisar a produção de água em Senador Canedo no dia 12, das 6 da manhã às 22 horas, para fazer uma interligação de uma duplicação de uma adutora lá do Bom Sucesso. Isso é uma excelente notícia, só que isso traz um transtorno. E, como você disse, a população do Senador Canedo já está doída e saturada com falta de água. A questão é que, bem na nossa vez, bem na nossa gestão, a gente realmente encarou de frente o problema, sem medo, e a gente vai lá e vai resolver. Quando a gente paralisa o fornecimento, a produção de água, que é o tratamento de água, né? Para interligar uma duplicação, ali onde se produzia 120 litros por segundo de água tratada, vai para 240. Então, a gente está pensando a médio e longo prazo aí, na seca, que o povo não sofra, como eu, que moro lá há 30 anos, sofria todos os anos. Senador Canedo era conhecido porque histórico, a falta de água era normal. E aí a gente está resolvendo esse problema. Nós estamos com 2 anos e 8 meses de gestão. E a gente já está na segunda duplicação de adutora. Isso é muito bom. A gente fez uma revolução ali na Sanesc. E agora, na semana atrasada, a gente fez esse mesmo paralisação para interligar o começo. Agora a gente vai interligar o final. E assim que a gente desligou, terminou de fazer a duplicação, a interligação, que ligou o sistema, houve uma série de vazamentos. E isso não tem como evitar ou prever. A empresa é de fora, veio de São Paulo. Aí você tampava um vazamento, vazava, igualzinho em casa, aqueles desenhos animados, você tampa um buraquinho no cano, aparece outro. Isso fez com que a nossa reserva acabasse. E aí começou a faltar água sistematicamente, não teve o que fazer. E produzindo água. Então, mais uma vez, o senador Canedo passou por um período de falta d'água, xingaram o prefeito de feioso e tudo. A gente encara até com bom humor, porque não é uma falta d'água por inexperiência, por incompetência. Ou por omissão, é porque a gente do parou o sistema, ligou, fez uma interligação importantíssima que vai mudar, vai duplicar a capacidade de produção de água, e quando ligou teve vazamento. Não há o que fazer. As empresas são extremamente experientes, os funcionários, você vê o pessoal da Sanesc trabalhando de madrugada na lama, sabe, para tampar os vazamentos 24 horas sem parar. E é lógico, grande parte da população entende, mas é muito ruim você ficar sem água. E amanhã, e no dia 12, a gente faz novamente essa interrupção programada, com previsão de retorno às 22 horas. E aí, o que é importante? A população inteira saber que isso está acontecendo. Olha, nesse momento, nós não estamos mais produzindo água para fazer uma interligação.
Nós temos hoje 36 milhões, uma capacidade de reservação em Senador Canedo de 36 milhões de litros de água. Isso daria para manter a cidade 72 horas só com a reserva. Mas depois, quando volta a produzir, não é suficiente para atender a demanda e encher novamente os reservatórios. Então, a consciência no uso é muito importante. Se eu pudesse pedir, eu já estou pedindo, que a população, no dia 12, economizasse ao máximo, como se já estivesse faltando água. Pelo menos por esses momentos, a gente pode, numa eventual caso de vazamento, a gente pode ter menos os efeitos nocivos da falta de água. Porque não tem como não fazer essa interligação, não tem como não parar o sistema para a gente fazer essa duplicação. Feito isso, religando, vazando ou não, a gente vai ter, assim que passar mais essa intervenção da Sanesc, nós temos duas captações importantes hoje, a do Sozinha e a do Bom Sucesso. A do Sozinha já foi duplicada. A do Bom Sucesso, a gente acabando de duplicar, nós estamos com o dobro da nossa capacidade de produção, que nunca aconteceu antes em Senador Canedo. A nossa expectativa é que isso resolva o problema de água para a gente ter uma vida normal, de só faltar quando eventualmente rompe uma adutora, quando queima uma bomba, a gente tem bomba reserva nova, isso nunca vi na história antes. Então, mas nada substitui a consciência da população e a economia de água. Só mais uma pergunta dentro desse item. Essa capacidade, o senhor ampliou a capacidade de reservação. Dentro do planejamento, tem quantos anos Senador Canedo terá como tranquilidade em reserva de água? Estima-se que água para uns 20 anos. E a gente está fazendo agora... E a cidade é um crescente. Demais. Uma cidade passou de 80 mil habitantes para 155 mil, que o IBGE conseguiu contar, né? Porque o censo não foi nem a expectativa do próprio 100%. IBGE. Então, o que o IBGE conseguiu contar em Senador Canedo foram 155.635 habitantes. E agora, com também, além dessa duplicação das duas adutoras, 2 estações de tratamento, o sistema totalmente energizado, que não era, ele era movido a gerador. Né? E agora, com esse reservatório lá do Aras 2, que vai ter uma capacidade de 485 milhões de litros de água, quase meio bilhão de litros. A expectativa é que não falte água, mas a gente depende ainda do São Pedro, né, da natureza, da consciência do consumidor. A parte operacional mecânica a gente está fazendo com louvor o dever de casa. E aí a gente depende de fatores como o clima, como o consumo. E é bom esses momentos, eu agradeço inclusive a oportunidade, para a gente estar compartilhando isso com a população, que não é só simplesmente abrir a torneira, e para essa água chegar ali, menino, tem um trabalho magnífico por trás, e isso tem que ser valorizado, e daí que surge a consciência, inclusive na economia de água. Foi bom o senhor ter citado a questão que os problemas vêm e os candidatos, né, os pré-candidatos à prefeitura querem usar isso contra o prefeito. O prefeito que errou, para usar isso como ataque. É a oportunidade da oposição. É a oportunidade da oposição. Como está hoje o cenário em Senador Canedo para 2024? E eu queria emendar também e perguntar para o senhor como é que está a sua relação com o Vanderlan Cardoso, que o senhor e ele caminharam juntos no passado. Tem chance de ter uma dobradinha novamente, um apoio, uma vez que o Vanderlan está de olho em Goiânia, né? E lembrando, Chico, antes dele responder, só fazer um adendo ao que você está dizendo, né? Caminharam juntos no passado, senador Vanderlan hoje tem inclusive interesse em disputar a prefeitura de Goiânia. Sim. E pode vir contra a base governista, que é justamente encabeçado pelo União Brasil, partido do governador Ronaldo Caiado, do qual o senhor hoje faz parte, né? Também gostaria já de emendar no Senado de 2024 uma pergunta de como é que fica essa relação com o senador e o governador na disputa do Canedo. Começar então pelo começo. Quantas perguntas, né? Muitas. Senador Canedo é uma cidade ainda que guarda aquele ar de interior. Então, lá é muito adiantado. A gente ainda está a 488 dias das eleições hoje, no dia 11. Ou seja, está ali. Eu estou contando nos dias. Virando a esquina. E a população mais simples, a mais sofisticada, assim. E aí, prefeito, você vai ser candidato à reeleição? Eles adiantam demais. Não tem como fugir desse assunto. E eu tenho um foco que eu falo, que eu acho que foi isso que me ajudou a virar prefeito. Trabalho. Na hora da política, você pode levar a conversa para qualquer lado. Quando se fala em trabalho, não tem como fugir. Então, eu falo que a melhor política é o trabalho.
E o que eu fazia nas outras questões, nas outras eleições? Eu fui candidato 5 vezes, 4 vezes lá, 3 vezes para vereador. Em 2 eu tive voto suficiente para ser vereador, mas a questão do quociente eleitoral não assumi. E para deputado faltaram 1.200 votos, fiquei primeiro suplente à época. E para prefeito a gente ganhou num cenário que favorecia a mudança, que o povo estava insatisfeito com a gestão. Então, assim, cada eleição tem sua história. Mas nessas histórias, eu sempre falava assim, eu vou trabalhar, eu só afastava do trabalho de fisioterapeuta ou lá também de diretor, quando faltava 3 meses para a eleição. Então, eu trabalhava até o último momento e ia para a rua pedir voto e sempre deu certo. Eu acredito que numa proporção, lógico, muito maior, prefeitura é a mesma coisa. Se você estiver trabalhando, a cidade hoje está impecavelmente, lógico que tem os defeitos, as falhas, a gente nunca escondeu isso, nunca ignorou isso. Não dá para fazer 100% perfeito em todas as áreas, tem falhas, tem coisa para melhorar em muita área, mas a cidade está outra com relação ao que a gente pegou. A cidade está limpa, bem iluminada, os postos quase todos de saúde reformados, a gente está aí para entregar o posto, o PSF da Vila Matinha. Hoje eu visitei o do Flamboyant, está bem conservado, lá era muito maltratado, as praças estão assim, se Goiás não tem praia, né, nós temos praça. E no Canedo está sendo muito bem recebida pela população, essas praças que a gente tem feito, porque Canedo não tinha lazer. Né? A juventude. Hoje a gente vai inaugurar amanhã a reforma do PSF do Flor do P, no dia 12, e lá em frente a gente fez uma praça. E no domingo eu passei lá, num calor danado, no final de tarde, lotado de menino. E muito bom. Onde esses meninos iam? Sabe? Às vezes ficavam em casa perturbando as mães e as mães reclamando do prefeito. Agora eles têm para onde ir. Então, a gente tem feito uma revolução dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Mas voltando para a questão política, eu confio muito que o trabalho ele é reconhecido. Pode reclamar, pode não estar 100%, mas na hora da urna ali, eu acredito nessa consciência. Eu só tenho isso para acreditar. E a política, e aí, Wilson, eu vou falar uma coisa interessante, que eu já tenho repetido. A gente tem que usar a política para fazer as coisas boas. E não ficar usando as coisas para fazer política. Eu inverto essa situação. E aí eu caio na mão do eleitor, na consciência dele, se ele vai avaliar, eu fico como qualquer outro candidato na mão dele. Só que com o trabalho, eu acho que assim, é muito difícil para os outros candidatos competirem. Então, e já começou essa corrida eleitoral em Canedo, está cheio de pré-candidato a prefeito, eu sempre respondo que o meu foco é o trabalho até o último minuto. Eu vou deixar para ser candidato na época né, manga é na época que tem manga, então candidatura é na época que sim. Mas como eles adiantam o expediente em Senador Canedo, por ser uma cidade pequena, e um dos assuntos que eu vejo que é bem agradável, bem atraente para todo mundo, é a questão política. Sim. Trabalho. A gente tem trabalhado, corrigindo as falhas e melhorando a cidade. Essa é a tese do governador Ronaldo Caiado. Ele me disse, ele falou assim, olha, eu não vou discutir política esse ano, só o ano que vem. O ano que vem que eu vou mexer com política. Agora eu deixo todo mundo falando aí, então, mas política é só o ano que vem. Então, já emendando o assunto, fiz muito bem em aceitar o convite dele e hoje eu estou no União Brasil. Conversei com o Vanderlan, eu era presidente do PSD em Senador Canedo, recebi o convite do Caiado, e isso eu fui bem claro, sei das diferenças entre os dois, estou no União Brasil, estou no grupo do Caiado e eu vou para onde o grupo do Caiado for. Agora, com relação ao Vanderlan, ainda temos uma relação boa, né? Sei dessa diferença dele com o governador, até cheguei a comentar entre os dois, porque uma possível união entre os dois favoreceria o projeto dos dois. O Caiado tem projetos excelentes e gigantes, do tamanho da expectativa que nós goianos temos. Nós merecemos estar no cenário nacional aí com um candidato à altura do Caiado. Assim como, na minha opinião, Goiânia merece um candidato como o Vanderlan. E essa reforma tem aproximado os dois? Porque o Caiado já esteve com o Vanderlan conversando sobre isso, porque o Vanderlan é o presidente da CAI. Posso falar uma coisa pessoal aqui, gente? Eu acho lindo a atitude de 2 grandes políticos, igual o Caiado, que tem suas diferenças com o Vanderlan e o Vanderlan com ele. Os dois colocarem isso em segundo plano para discutir uma coisa que vai mudar o destino dos goianos todos. Eu acho isso nobre da parte dos dois, apesar das suas diferenças, sentarem para conversar o texto da reforma, o senador Vanderlan e o governador Ronaldo Caiado. Assim, de cá eu vejo isso com muito bons olhos. Não quer dizer que isso vai gerar uma aliança política, mas só o fato desses 2 grandes políticos colocarem as diferenças de lado para defender os interesses tanto do Estado quanto dos municípios, eu vou falar, eu estou muito bem entre os dois, o pessoal fala, é um ou outro.
eu estou no grupo do Caiado e quando você entra no avião, você vai para onde o piloto te leva. Sim. E não cortei relações com o Vanderlan, e ele, de onde ele está, ele entende essa ida minha para a União Brasil, chegou a falar que nada impede que ele possa me apoiar, e ele trabalha sempre assim, sempre trabalhou em Senador Canedo. Daí, para dizer que os dois vão estar juntos, eu não arriscaria, mas que eu admiro demais a atitude do Ronaldo Caiado e do Vanderlan conversarem sobre a reforma administrativa, a reforma tributária. Aí eu falo assim, Goiás tem grandes políticos. Assim como eles estão fazendo agora, né, com a reforma tributária, e o senhor acabou de colocar que eles colocaram as diferenças de lado para poder chegar a um denominador comum ou mais próximo disso, vamos por assim dizer. O senhor acredita que é possível também que isso seja feito pensando na sua reeleição em 2024, acredita que tanto o Vanderlan quanto o governador Ronaldo Caiado podem colocar essas diferenças de lado e apoiar a sua candidatura no ano que vem? Eu não quero falar que eu tenho essa pretensão, mas que seria bom, seria. Mas eu não parei nem para pensar. Igual eu falei, eu fiz a minha escolha, fui para o União Brasil, vi que o Vanderlan, eu acho até uma atitude de grandeza dele, entendeu isso de alguma forma. Né? Lógico, como presidente hoje que ele é do PSD, ninguém gostaria de perder uma liderança, um prefeito de uma cidade tão importante. Mas eu tenho conversas com ele e ele entende isso sim. Então não houve uma ruptura, como o pessoal gosta às vezes de fabricar. Mas estando com o Caiado, é igual eu falei, você está no avião do Caiado. Para onde o avião dele for, você vai também. Eu fiz a minha escolha, estou no União Brasil e foi muito bom ir para o União Brasil, porque o Caiado já se posicionou. Foi muito boa as palavras que ele usou. Ele falou, olha, eu tenho um compromisso com todos os prefeitos que me ajudaram. E o senador Canedo foi fundamental o seu apoio. Então, você já pode contar comigo. O partido está à sua disposição. Então, sair candidato em senador Canedo, fazendo o trabalho, tendo o apoio do governador e tendo pelo menos a compreensão do senador, já é bem favorável. Ótimo. Chico. Tranquilo. Tranquilo, esgotou os assuntos, Chico? Ótimo. Na verdade, nós temos vários outros, né? Mas temos também que respeitar a agenda do prefeito, que é corrida, e a gente aproveita, prefeito, claro, para mais uma vez agradecer a sua vinda aqui. Queremos que o senhor volte numa outra oportunidade. Temos várias outras perguntas para lhe fazer. Ele foge muito. Não, eu tenho a melhor satisfação para dar. Senador Canedo, das cidades com mais de 100 mil habitantes, foi a que mais cresceu em todo o Brasil. São 5.568 municípios. Se você contar Fernando de Noronha e Brasília, são 5.570. Nenhum cresceu mais do que Senador Canedo entre um censo e outro, que foi agora. Aí está o motivo dessa agenda. Mais problemas. E aproveitar aqui, já para agradecer esse espaço, agradecer essa população incrível do Senador Canedo que tem apoiado o nosso trabalho, vendo o quanto a gente tem se esforçado e que a cidade já está bem melhor. Mas agradecer esse carinho, essa paciência, avisar que no dia 12, então, a gente vai estar paralisando a produção de água das 6 da manhã às 22, e que se cada um conseguir consumir o mínimo de água, pode não faltar, se houver algum problema. Mas que a gente está paralisando para duplicar uma adutora, que é um momento histórico para a água de Senador Canedo, e a nossa expectativa é que esse sistema fique robusto, confiável e que não fique faltando tanta água. Por enquanto, eu só agradeço quem tem essa compreensão, peço desculpa pelas falhas, mas mando um abraço para todos vocês, Senador Canedo, e para vocês do Hoje aqui. Muito obrigado pela recepção. E no dia 13, paralisação dos serviços não essenciais também dia na 13, prefeitura. Prefeituras paradas. Já são mais de 80 prefeitos que já confirmaram, a gente vai para a Assembleia, né? Evidenciar essa crise dos municípios por conta da queda de arrecadação. É isso aí. Então, o pessoal do Canedo em especial, né, acompanhe essas movimentações do prefeito e economize água sempre, né, sobretudo nos próximos dias. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Chico, pela parceria de sempre. Obrigado, Wilson Silvestre, colunista da Coluna Xadrez. Obrigado mais uma vez, prefeito, e obrigado, claro, a vocês que nos acompanharam. Lembre-se sempre de manter aqui de olhos, né? Fiquem atentos ao nosso site hoje.com e também ao nosso canal no YouTube. Nos acompanhem nos nossos próximos encontros. Obrigado a todos e até a próxima. Até. Até.